Oi, amigas, vamos ler um livro comigo hoje? Eu escolhi começar por Nem Te Conto. Eu nunca li Emily Henry, eu comecei a ler Leitura de Verão no começo do ano, só que eu não terminei, eu acho que eu li muito pouco, se eu não me engano eu comecei a ler, li umas 40 páginas, talvez 50, então eu não tenho muito o que falar sobre o livro. Eu lembro que eu gostei, eu achei muito interessante a temática, eu gosto que os livros da Emily Henry são focados em protagonistas que estão no meio literário, que são autores, que são agentes literários, editores e afins, trabalham em editoras. Ele me chamou a atenção pela sinopse. Esse livro é um fake dating, é um livro onde os protagonistas fingem que tem um relacionamento. O que me chamou a atenção nessa sinopse é que a Daphne, a protagonista, ela se muda para uma cidade pequena, onde ela não conhece ninguém, onde ela não tem amigos, ela não conhece a cidade, com o noivo dela. Só que o noivo dela, ele termina com ela, porque ele descobre que ele tá apaixonado pela amiga de infância dele, que ele reencontra. Eu acho que ele reencontra, eu não tenho certeza, porque eu não sei nada desse livro, só a sinopse. E aí ele larga ela e vai viajar, vai para longe e deixa ela nessa cidadezinha pequena. E aí um dia, enquanto ela tá afogando as mágoas, ela e o ex-noivo da atual noiva, do ex-noivo dela, entendeu? A, Aonde a gente tá se metendo. E aí esse ex-noivo dela e ela, ela é ex-noiva do noivo, do atual noivo da ex-noiva dele. É isso, tá certo. Eles decidem fazer um namoro falso, né? Ter um relacionamento falso, postar fotos e ser visto nos lugares. Eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que vai até aí. Assim, eles decidem se relacionar para meio que dar o troco e mostrar como eles estão bem nos braços um do outro para esses ex-noivos deles dois. Eu espero, assim, eu tô com uma expectativa para esse livro de ver algo a mais. Tudo bem que é um fake dating, eles vão fingir estar juntos e provavelmente vão se apaixonar nesse meio do caminho. Só que eu quero ver o que tem a mais nesse livro. Eu geralmente não leio muitos romances contemporâneos, young adult, livros tipo assim, sabe? E depois que eu criei o canal, eu comecei a ler mais, porque eu me propus a ler coisas diferentes do que eu tô acostumada. Eu leio muita fantasia, eu leio muito romance de época e leio muito pouco romance contemporâneo, se assim a gente pode chamar, né, que é romance contemporâneo. Eu sei que algumas pessoas falam que de New Adult, de Young Adult, e aí eu fico meio perdida nessas denominações. Mas romance contemporâneo, assim dá pra entender. Eu ia ler agora, mas eu tava varrendo aqui o quarto e eu decidi limpar a estante. A última vez que eu limpei ela, meio de maio, antes da minha cirurgia. Eu fiz uma cirurgia, pra quem não sabe, pra quem não assistiu o vlog de Assistente do Vilão, eu fiz uma cirurgia no começo de junho e eu tô me recuperando ainda, e aí eu não tava podendo fazer muito esforço, mas agora eu tô me sentindo um pouco melhor. Ainda não posso fazer muita coisa, ainda tô em recuperação, ainda tô cicatrizando, ainda tô melhorando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar na câmera. Ó, ficam vermelhos e azuis, aqui os roxos, amarelo e laranja. Aqui é verde escuro, verde claro, verde diferente, rosa e um rosa mais escuro. Só que eu queria deixar só essa parte aqui com livros brancos e talvez misturar o verde com o branco. Deixa eu descer aqui pra vocês verem. Aí tem preto ali, eu já tirei alguns, e branco embaixo. E lá em cima fica a minha coleção do Tolkien. Várias edições do mesmo livro, edições diferentes. Nem tá tão sujo assim. Nem tá tão sujo assim. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Nossa, que ângulo maravilhoso. Eu acho que eu vou passar pra frente esse aqui. Eu vou sortear pra algum de vocês. Não agora. Vou sortear em algum momento. Eu vou ver como eu faço. Um formulário, alguma coisa assim pra quem tá inscrito. E se vocês quiserem. Porque, deixa eu colocar aqui. Vamos conversar. Deixa eu colocar vocês aqui. Tem coisas na Nesta que pra mim passa do ponto de ser um personagem interessante, de ver um arco interessante. Eu acho que se ela não fosse folgada, porque ela é uma pessoa muito folgada, apesar de todas as minhas considerações que eu dei lá no meu vídeo Lena Cotar, esse tipo de folgada, de ser má com a irmã sem motivo, porque é sem motivo,
Eu não sei, eu acho que a Sarah, ela escreveu uma família odiosa pra uma feira. São terríveis, assim, não tem como a gente gostar delas. E aí depois, quando foi dando certo, ela decidiu que ela... Eu tenho essa impressão, que ela decidiu que ela ia fazer um livro para as irmãs. Ele já tá quase 2 anos na minha estante e eu achava que eu ia ler porque eu me interessei pela Ness e pelo Cassian como personagens. Mas assim, eu não quero ler o segundo, que acho que é Corte de Névoa e Fúria, Corte de Asas e Ruínas, o segundo e o terceiro. Ou tá ao contrário, eu não sei muito bem. E tá aqui, gente. Então, assim, se minha irmã não quiser, eu vou sortear pra vocês, porque eu acho que alguém vai fazer um proveito melhor desse livro. Eu vou abrir um formulário nos próximos vídeos, mas eu vou avisar no vídeo, no título do vídeo, o sorteio. Gente, eu quase esqueci de gravar aqui o resto do vídeo, porque eu tô amando esse livro. E esse livro ele é tão fluido e tão envolvente que eu comecei a ler no final da tarde ontem e li até a hora de dormir. Eu li, deixa eu ver, 330 páginas. Eu sou uma leitora muito lenta. Eu sempre comento aqui no canal que eu leio muito devagar. Mas eu acho que eu vim de uma ressaca muito forte. Eu li muito, muito pouco no primeiro semestre do ano. Muito pouco mesmo, praticamente nada. E aí eu voltei a ler, de verdade mesmo, um livro inteiro com Assistente do Vilão. E Noites Brancas, que eu li em seguida. Só que eu ainda li muito devagar e foram livros que não foram tão fluidos pra mim. Noites Brancas foi fluido porque foi curtinho, mas Assistente do Vilão tem 500 e poucas páginas e não foi fluido pra mim, não foi uma leitura rápida e fácil. E nem te conto, eu fui com expectativa, eu fui sem expectativas. Eu acho que é por isso que eu gostei muito, porque eu não tava esperando nada. Eu tava esperando só que fosse bom, não que fosse tão bom quanto ele é. Eu devorei esse livro, gente. Eu cheguei aqui, ó. Eu li isso tudo. Eu li isso tudo em praticamente uma noite, porque eu li no final da tarde. Eu li durante o dia, mas eu li assim 10, 15 páginas, parei. E aí no final da tarde eu peguei realmente pra ler. Parei pra comer e fazer algumas coisas, mas eu li praticamente o livro inteiro nessa noite. E eu tô surpresa com a Emily Henry. Eu tô com vontade de ler todos os livros dela, porque eu sei que é uma autora que muitas pessoas não gostam, principalmente de... Eu sei que muita gente não gosta de Loucos por Livros e muita gente não gosta de Férias com Você. E aí eu ficava pensando, nossa, será que eu não vai ser pra mim também, já que é um romance. E eu gostei porque os personagens, eles são mais velhos, eles têm 33, se eu não me engano. O Miles, ele fala que tem 36, mas depois eles dizem que tem a mesma idade, que tem 35, depois ela diz que fez o aniversário de 33 anos, então eu acho que eles têm essa idade aproximada, 33. E a história? Vamos recapitular aqui. Eu contei que a Daphne, que é a protagonista, ela é abandonada pelo noivo, ela tá namorando há uns 5 anos, ela vai casar naquele ano, e aí na despedida de solteiro, o noivo dela, o Peter, ele sai com a melhor amiga dele e os amigos, e aí ele volta pra casa de manhã falando que na verdade ele percebeu que ele é apaixonado pela melhor amiga dele, a Petra. E a Petra é namorada, é noiva ou namorada? Eu esqueci, eu acho se ela é noiva ou namorada, mas acho que ela é namorada do Miles. E a Daphne, ela tá precisando de um lugar pra ficar, porque a casa que eles compraram, eu falei no começo do vídeo que eles se mudam pra uma cidade, que é a cidade dele, do Peter. E a Daphne, também uma coisa que eu não falei no começo, que a Daphne, ela trabalha assim, no mundo envolvendo livros, ela é bibliotecária. Então, quando ela se muda pra cidade, ela faz amizade com os amigos do Peter. Ela não frequenta muitos lugares, porque o Peter é daqueles caras que segue uma vida regrada, saudável, então eles não saem muito. É, é dito assim no livro, fica claro que eles não são um casal que sai muito e fazem coisas divertidas, assim. Ela sempre faz as coisas que ele quer fazer, porque ela é uma pessoa que ela vai orbitando entre as outras. Então, eles começam a morar juntos, porque a Daphne fica sem lugar pra morar, porque o Peter, ele praticamente dá uma semana pra ela sair da casa dele, porque a casa que eles compraram enquanto estavam noivos estava no nome dele. E ela ficou com a parte de mobiliar, porque ela é uma mulher que não gosta que paguem coisas pra ela, que não gosta de se sentir que não tá participando financeiramente das coisas, então ela fica com a tarefa de mobiliar a casa enquanto ele compra uma casa, sabe? Aquela casa perfeita dos sonhos, uma casa perto do lago.
E a Daphne é muito feliz com o Peter. Ela gosta da família dele. A família dele é uma família muito tradicional. Então, a Daphne foi criada só com a mãe, com um pai muito, muito ausente e os pais separados. Então, apesar de ser próxima da mãe, a Daphne sempre quis, assim, uma família. Então, ela vê na família do Peter um lugar que ela quer pertencer. Ela quer fazer parte das tradições de família. Então, toda semana tem almoços em famílias, todo aniversário é uma coisa especial, toda data comemorativa, todo feriado é uma coisa especial. E ela e o Peter, eles são muito parecidos, entendeu? Tudo com eles é programado, tudo com eles é feito em agenda, tudo com eles é muito certinho. Um pouco chato, mas eu compreendo essa vontade dela de ter uma família finalmente. Quando você vai passando dos 30 anos, você começa a pensar sobre isso, e vem o medo, e vem vários sentimentos de saber qual é o rumo que você vai tomar na sua vida, entendeu? Se você vai formar uma família, se você vai casar, se você vai conhecer alguém, se você não quer conhecer alguém. São muitas decisões que, quando você vai chegando na casa dos 30, viram um pensamento mais frequente. E isso eu me identifico. Ela vai morar com o Miles porque a Petra larga ele. Então ele tem um lugar sobrando no apartamento e eles decidem dividir o apartamento. E ela aluga um quarto lá no apartamento dele. O Miles, ele trabalha numa vinícola e ele é uma pessoa que o Peter sempre teve ciúme, sempre implicou por ele ser... Ele é um garçom, só que ao mesmo tempo ele trabalha meio que como gerente dessa vinícola. E ele é uma pessoa que todo mundo gosta dele, então o Peter, assim, odeia porque ele é muito diferente do Peter. Então, ao mesmo tempo que o Miles, a Daphne, ela descreve muito que estar perto do Miles é como estar perto do sol, entendeu? Então, eu acho essas comparações muito bonitinhas. Enquanto eles estão virando amigos, assim, ela fala isso dele e ao mesmo tempo tem os encontros com o Peter, que ele descasca em cima do Miles e fala muito mal dele, mas por ciúme também. E nisso que eles vão morar juntos, eles não têm muitas interações, porque a Daphne, ela quer sair da cidade, ela quer correr da cidade, ela não quer ficar lá, mas ela precisa ficar lá porque ela tá organizando uma maratona de leitura na biblioteca que ela trabalha. Organizou isso tudo antes de saber que ela ia ficar solteira, antes de descobrir que ela ia ficar na Rua da Amargura, e aí ela tem que ficar lá por 180 dias, se eu não me engano. E nesses 180 dias, eles começam a conviver mais, até que um dia eles saem pra beber e a Daphne, ela sofre muito porque ela vê que a Petra tá vivendo a vida dela. A Petra tá saindo com... Ela tinha uma amiga, né? E essa amiga, ela conheceu um amigo do Peter, do ex-noivo dela, e eles ficaram noivos, namoraram. E essa amiga fala assim pra ela, que era amiga dela antes, né? Melhor amiga, que eles não iam tomar partido, mas ao mesmo tempo ela sabe que eles estão do lado do Peter, do ex-noivo dela. Então ela fica meio que perdida, ela não tem amigos na cidade, ela não tem família na cidade e ela quer muito ir embora. Enquanto ela não pode ir embora, eles recebem um convite do casamento da Petra e do Peter. Falei, eles saem pra beber juntos e de manhã o Peter liga pra ela para ver se ela tá bem. E aí ele fala que você não precisa ir no casamento, porque o Peter e a Petra, eles são pessoas que, assim, eles querem ser gostados, então eles não admitem que, mesmo eles errando, mesmo eles sendo as piores pessoas do mundo nessa situação, eles não querem que desgostem, eles querem garantir que tá tudo bem e continuar tendo contato. É muito tóxico, eles são muito tóxicos. E a Daphne, ela vai percebendo isso conforme o livro. E nessa ligação, ele fala: não precisa ir no casamento se for estranho pra você. Ridículo, né? E ela fala: não, eu vou sim. E eu vou acompanhada, eu vou com o meu namorado. E ele fica: namorado? Ela: sim, meu namorado. E aí ele descobre que o namorado dela é o Miles. Ela inventou que eles estavam namorando. E eles começam a sair, postar fotos juntos. Só que eu achei que isso era mais pra provocar os dois, a Petra e o Peter. Mas no desenrolar, eles viram amigos. O Miles, ele diz que a Daphne... Ele não quer que a Daphne saia da cidade, porque ele começou a gostar dela. Ela gosta muito do trabalho dela na biblioteca. Ela aprende, ela conhece a cidade. Ela faz uma amizade na biblioteca com a Ashley, que é uma outra bibliotecária que é, uma ótima personagem secundária. Gosto muito dela. Eu gosto muito da irmã do Miles também, que aparece no meio do livro pra ficar com ele. O Miles tem um passado complicado com a família.
Não é dito no livro, mas com certeza ele foi criado por uma mãe narcisista. Que no começo do vídeo eu falei, tá, eu quero saber. Vai ser uma história bobinha, onde os dois vão ficar juntos, fingir que estão juntos pra provocar os ex-noivos e a ex-namorada e o ex-noivo. Ou vai ter desenvolvimento de personagem, vai ser uma coisa muito boa. E eu adorei o jeito que a Emily Henry escreve. Eu não sei se é pelos personagens já terem passado da casa dos 30. Tem uma profundidade de entendimento melhor. Eles são muito práticos. Eu adorei o Miles. O Miles é um personagem maravilhoso, cheio de camada e muito interessante. A Daphne também. E é difícil eu gostar de protagonistas de livros de Young Adult ou... Eu não sei se chega... Não, esse aqui não é Young Adult, mas de romance contemporâneo, como eu chamo. Romance contemporâneo. É muito difícil eu gostar das protagonistas, porque elas... Eu gosto da Daphne porque ela é prática ao mesmo tempo que ela vai sentindo as coisas, ela vai lidando com as coisas, mas ela lida de um jeito um pouco diferente. E ela não se enxerga, ela não vê que ela é uma pessoa maravilhosa, ela acha que ela é uma pessoa sem graça. Ela acha que ela orbita em outras pessoas, sabe? Dessas pessoas que é o nós, né? Não é só eu, é nós. E é muito bom ver durante o livro como ela vai descobrindo que ela não é assim, que ela só precisava se abrir. Ela descobre que ela pode ter hobbies diferentes de amigos ou de um relacionamento. Ela vai conhecendo novas pessoas, ela vai interagindo com a cidade, ela vai se apaixonando pela cidade, ela vai vendo que a cidade não é do Peter, que a cidade pode ser dela também. Eu acho que eu não vou ter uma opinião diferente do final do livro. Eu tô gostando muito até agora. Com certeza esse livro entrou para um dos melhores do ano. Me surpreendi bastante com ele, bastante mesmo. Eu não tava dando nada por ele. Eu tava com uma esperança porque a Emily é uma autora muito famosa, mas eu acho que ir sem expectativa me ajudou muito também. E assim que eu terminar esse livro, eu vou comprar todos os livros da Emily Henry. Porque se ela escreveu desse jeito, Nem Te Conto, eu espero que os outros sejam tão bons iguais. Eu acho que eu vou ter o veredito dela quando eu ler mais livros. Mas nesse livro aqui, ela é uma autora muito habilidosa. Ela consegue contar o passado sem ficar chato, sem quebrar o ritmo. Ela é uma autora que tem um ritmo ótimo, ela sabe onde encaixar o diálogo, onde terminar o diálogo, ela sabe onde começar as descrições, onde terminar, ela sabe fazer um capítulo praticamente perfeito. Esse livro aqui, ele tem alguns erros de tradução, por exemplo. Não chega a ser erro, mas tem uma parte que eles falam de ovos. A Daphne fala, você quer jogar ovos na casa no carro do Peter? E ovos, eggs em inglês, também é o sentido da ovulação, dos óvulos, né, que a mulher tem quando ela tá fértil. Aí o Miles fala, é um desperdício de bons ovos, seria um desperdício de ovos. E aí a Daphne responde, eu queria que a minha ginecologista tivesse me falado isso antes. Porque ela já passou da casa dos 30, ela tá com 33, e a gente sabe, quando a mulher vai ficando mais velha, a qualidade dos óvulos vai piorando, quando você não faz tratamento, nem congela. E ela já tinha falado sobre congelamento de óvulos. E aí a tradução ficou assim. Quem não sabe falar inglês, não iria entender. E acontece isso em algumas vezes que... até eu que falo inglês, eu fico assim, ovos. Ginecologista aí, eu lembrei dos óvulos, né, dos ovários. Então tem algumas coisinhas, mas é de tradução, que eu não sei como seria melhor, não sei como daria pra sair dessa situação dos ovos, por exemplo, mas tem algumas coisinhas assim, não atrapalha a leitura. Eu acho que mesmo se você não sabe inglês, não vai te atrapalhar, não vai fazer o livro ser ruim, não vai fazer a história ser ruim, não vai ser menos fluido. E eu vou parar de falar porque eu só tenho elogios pra falar sobre esse livro. Eu não tenho, além dessa pequena parte de algumas coisinhas de tradução que não ficaram muito boas, é um livro muito bom. Eu tô achando a Emily Henry uma coisa que eu não sentia desde que eu li Stephanie Garber. Outra autora que eu não tava esperando muito, eu não tava com expectativa. E eu fui ler o livro e eu achei ela uma autora de qualidade muito, muito boa. Uma autora de qualidade superior. Uma autora que sabe construir personagem, que sabe amarrar a narrativa, que não se demora muito nas coisas, mais do que o necessário. Muito tempo que eu não leio uma autora que tem essa maestria em escrever as coisas.
páginas pra mim, 40 ou 50. E teve uma parte que eu passei agora do livro que eu achei muito interessante, porque ela errou, né? Ela fez... E ela foi confrontada pela amiga por causa desse erro. Ela sabia do erro dela e aí ela se viu tratando a amiga dela como ela achava que os outros tratavam ela, como uma segunda opção e que todo mundo vai me abandonar, todo mundo vai me deixar na mão. Mas assim, aconteceu uma coisa muito triste com ela, e aí ela teve um dia terrível e ela esqueceu um compromisso que ela marcou com a amiga dela. Ela ia... eu vou dar spoiler, gente. Então, tô nesse momento do vídeo aqui, eu vou dar um pouquinho de spoiler. Não vai atrapalhar a experiência de vocês, mas ela perdeu o aniversário dessa amiga. E por causa dessa situação horrível que aconteceu com ela, ela esqueceu totalmente, porque ela tava lidando com os problemas sérios. E nisso que ela esqueceu, ela tá se vendo, ela tá cometendo uns erros que o pai dela cometeu com ela, que deixaram mágoa nela, com uma amiga, sabe? Levar doces de desculpa e tentar, né, remendar alguma coisa, mas não fazendo muito direito. E é muito interessante quando os personagens que são bem construídos, eles encaram uma crítica, um defeito, e olham pra dentro de si mesmos pra perceber como é difícil. E eu sei que eu já passei por isso na minha vida. Como é difícil a gente ouvir algo de alguém, uma pessoa que convive com você, não uma pessoa aleatória qualquer, uma pessoa que não tem tanta intimidade assim, mas uma pessoa que tem intimidade com você, falar alguma coisa e você ter que pensar se a pessoa tem razão ou não e como você pode melhorar. E é muito difícil mudar, é muito difícil se enxergar, porque às vezes a gente faz coisas que atingem os outros e a gente não percebe que tá fazendo isso. E aí, pra você quebrar um padrão, você se enxergar e melhorar é muito difícil mesmo. E aí eu parei agora numa parte que eu sabia que o Peter, o ex-noivo dela, se arrependeu. É claro que ele ia se arrepender, gente. É claro que ele ia se arrepender. Porque é isso que homem faz. Brincadeira. Não é assim também. Mas é claro, porque muitas pessoas tomam atitudes por impulso, só dão valor depois que perdem. E aí depois que você perde, você sabe que aquilo dali é bom pra você. E aí depois que você perde por um impulso, você vê que a pessoa seguiu em frente, vê que a pessoa tá feliz, tá melhor sem você, ou tá melhor vivendo a vida, tá com outros planos, e que a vida continua sem você, que o mundo dela não parou de girar. E aí a pessoa volta pra fazer com que o seu mundo que tá girando ali em torno de você mesma, gire em torno dela de novo. E é isso que ele tá tentando fazer agora com ela. Então, a gente chegou numa parte crítica, que eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que eles não iam ficar juntos, porque o Peter e a Petra, eles são duas pessoas que, além de serem extremos opostos, eles só são pessoas tóxicas. Tinha outras maneiras, se eles queriam ficar juntos, tinha outras maneiras de ser resolvido isso. Isso torna eles pessoas ruins, porque não precisava ser feito do jeito... Eles pensaram neles, porque assim, ele tava angustiado, ele não queria mais casar, ele tava assustado. A Petra viu que ele ia casar e aí confundiu os sentimentos e queria ficar com ele. E aí eles acharam que era uma boa ideia ele expulsar ele expulsou, né, a Daphne de casa, dar uma semana pra ela e viajar com a Petra como dois adolescentes, não como dois adultos de mais de 30 anos. E eles fizeram uma bagunça. E aí, quando eles viram que a vida do Miles e a vida da Daphne ficou aparentemente melhor sem eles, eles quiseram voltar, porque eles se arrependeram e viram que não ia dar certo os dois juntos. O que foi? Fala. Eu acho que talvez elas tenham que ficar sozinhas um tempo, sabe? Não tem que pular de uma relação pra outra, mesmo que seja com o Miles, que é um querido. Eu acho que ela tinha que terminar sozinha esse livro, apesar de eu gostar do casal. E pra você estar sozinha, você não precisa necessariamente estar sozinha. Eu acho que, como eu falei, morando em casa separada, vivendo vidas, cada um vivendo a sua vida. Pra dar minhas considerações finais, eu não vou falar o quanto eu gostei desse livro, porque eu acho que eu já falei bastante durante esse vídeo o quanto eu gostei. Gostei muito, eu indico pra todo mundo. Se você é como eu e você não tá acostumado a ler romances contemporâneos, e se você também ainda não teve nenhuma experiência com a Emily Henry, mas eu sei que a minha experiência
chegando mais perto dos 30 do que dos 18, é totalmente diferente. É um livro que fala mais comigo em várias maneiras diferentes do que falaria se eu tivesse 18 anos. Eu sinto que eu iria gostar, porque o meu gosto, ele não mudou muito da minha adolescência, dos meus 18, dessa fase dos 18 pra cá. Porém, eu acho que conforme a gente vai tendo bagagem de vida, a gente vai passando por situações, a gente vai passando por amadurecimento, os livros falam com a gente de formas diferentes. Assim como eu falo muito no canal, que tem alguns livros que eu, se lesse aos 17, aos 18, eu teria uma impressão totalmente diferente do que eu tenho agora. E esse é um desses. A Emily escreve muito bem, que ela sabe escrever, ela sabe onde ela quer chegar, e ela sabe os meios de chegar onde ela quer. Em livros escritos pela primeira pessoa, é muito difícil o autor ele conseguir botar pra gente toda a jornada do personagem, toda a personalidade dele, as mudanças, as nuances, o jeito que ele vai lidando com pessoas diferentes em primeira pessoa. É bem complicado e eu entendo isso, mas eu vim de um livro, agora o último que eu li, né, que foi Ciência do Vilão, que eu senti que várias coisas poderiam ter sido editadas, várias coisas poderiam ter sido melhor escritas. Então é muito revigorante ler um livro onde as coisas estão bem escritas e bem desenvolvidas. Ainda pro final eu encontrei mais alguns problemas de tradução. Fica um pouco estranho algumas frases, algumas coisas, e é a única coisa que eu tenho para falar sobre o livro, de que não ficou tão bom assim, e eu tenho quase certeza que é por essa tradução. Eu tô muito animada por causa desse livro. Esse livro, ele reacendeu uma vontade de ler, por ele ser tão fluido e foi tão rápido e natural para mim. Eu acho que livro é de cada pessoa. Podem ter pessoas que leram esse livro e que acharam totalmente diferente de mim, totalmente ao contrário, que podem ter achado o livro arrastado, chato ou alguma coisa do tipo. Mas eu adorei, porque desde a primeira página eu fiquei curiosíssima para saber como que a vida da Daphne ia se desenrolar nesse meio tempo. Porque o livro, ele começa com uma data. Assim que ela descobre que ela se separou, né, que foi traída pelo ex-noivo dela, ela quer ir embora, ela quer arrumar outro emprego em outra cidade, ela quer fugir dali, né? Então o livro tem essa contagem, ela só pode ir depois do evento que ela organiza na biblioteca dela. O livro se passa em 108 dias, então é muito interessante ver um livro que tem um tempo, entendeu? Ela tem um tempo que ela vai chegar nessa data final e aí ela quer ir embora. Então isso ajudou muito na história ser dinâmica. Eu não sei se os outros livros da Emily Henry são tão bem escritos assim, mas eu acho que ela conseguiu colocar tudo no lugar e instigar a curiosidade. Quando você lê de verdade, você presta atenção. E quando você escreve também, eu escrevia. Hoje em dia eu não escrevo mais não, mas eu escrevi, então eu sempre estava estudando português, estudando redação, estudando literatura. E eu acho que desde que eu saí do ensino médio é uma coisa que eu gosto muito de aprender mais. Não é uma coisa que ficou pra trás, assim, pra mim. A gente acaba que fica meio calejado, que é difícil de agradar. E às vezes eu leio uma coisa que é bobinha, que é só pra passar o tempo, só pra se divertir. E eu não consigo não me atentar a esses erros de escrita. Então, acaba que me pega. E esse livro não tem isso. Eu achei esse livro muito equilibrado. E eu acho que ele atinge todo mundo. Quem não tá acostumado a ler romance, quem quer ler Emily Henry também, pela primeira vez como eu, e quem já lê esse gênero também. Eu acho que é um refresh, assim. Eu achei essa história bem criativa e não ficou parada em nenhum momento. Eu sempre queria ler mais e mais, sempre estava curiosa. Eu achei a Daphne, apesar dela achar que ela não é uma pessoa interessante, eu achei interessantíssimo saber como que ela ia lidar com a vida dela, entendeu? Em momento nenhum eu vi algo errado no sentido de narrativa, de construção de personagem, de construção de frases, de construção de capítulos. Então isso é ótimo e eu saio desse livro querendo ler mais. Um livro muito bom faz você querer ler mais livros, e esse aqui, ele fez isso por mim. E também ele fez eu querer ler mais livros de romance contemporâneo, de querer dar novas chances para outros livros. Foi esse vídeo, gente. Obrigada por terem ficado até aqui. Deixem o like, comentem o que vocês acharam desse livro, se vocês já leram, se vocês querem ler, e qual o próximo livro da Emily Henry
deveria ler. Eu quero muito ler Leitura de Verão, mas eu tô aberta a sugestões, então se você tem um favorito da Emily Henry, comenta aqui que eu coloco ele na minha lista. E também não se esqueça de se inscrever no canal pra continuar me acompanhando. Um beijo e tchau!